aí, aguardando o pessoal. Vamos falar boa noite, né? Boa noite, né, Nazaré? Oh, mais uma sexta-feira. Você não sabe o tanto que eu fico grata de ter um momento desse de estudo entre nós aqui, ter você conosco, né, participando dessa... É um trabalho imenso de aprendizado, que a gente precisa levar à frente, e eu estou sempre contando com você, né? Então, eu fico feliz, a casa fica feliz, porque nós também ficamos felizes. Porque, assim, a gente sabe que a gente está servindo ao Cristo, né? É um momento de dificuldade, de aprendizado para todos. E, assim, a hora que a diversidade chega, ela chega também à nossa criatividade, a espiritualidade lindo, você com seu trabalho imenso de obra social, né, aí em Uberlândia. Sim. Nós trabalhando aqui, a parte social nossa é menor, né, mas a gente faz alguma coisa. E essa parte de palestra e de evangelização que a gente está levando mais à frente. Então, fico muito contente e Jesus sempre se ocupe da gente, né? Nós que agradecemos. Então, vamos elevar nosso pensamento, pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que venha nos assistir, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, venha nos dar a paz, venha nos ensinar o seu evangelho de maneira pura, de maneira singela, mas que acalente cada coração em suas necessidades de amor, necessidades materiais, espirituais. Estamos vivenciando momentos difíceis, meus irmãos, mas nós, com Jesus, nós vamos em frente. Então, vamos fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. E assim seja. Seja sempre bem-vinda, Nazaré, a palavra com você. Muito obrigada, minha amiga. Que Deus te abençoe. Obrigada pela oportunidade. Caríssimos irmãos, todos vocês que neste momento irá passar alguns minutos conosco, nosso boa noite a todos. Que Deus envolva todos nós em suas bênçãos, trazendo paz ao nosso coração, alegria por estarmos juntos mais uma vez, podendo recordar um tema tão importante como esse, embasados na doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que tanto nos tem esclarecido e confortado na nossa existência. Então, nós hoje vamos tecer, amigos, alguns comentários sobre o assunto, o tema, a temática que escolhemos, motivos para viver. Todos nós temos bons motivos para viver. Nós temos que ser agradecidos, meus caríssimos irmãos, gratos a Deus, a Jesus e à espiritualidade maior, que nos tem assistido o tempo todo. Deus não tem deixado faltar nada para nós, desde que saímos infantes espirituais de suas mãos. Cuidou de nós, através do tropismo que a Joana de Ângeles nos ensina, Deus pensando e resolvendo por nós até que dessemos conta de decidir por nós mesmos através do livre-arbítrio. Então, esse Pai maravilhoso nos criou e sempre esteve conosco, meus amigos, e sempre estará para todos sempre. Só isso já é motivo suficiente para a gente viver.
somos espíritos imortais. Então, nós temos tantos motivos para viver que nós passaríamos aqui a noite toda falando. Então, nós vamos fazer assim. Eu fui para o papel e coloquei lá 10 motivos para mim, Nazaré, que seria motivo para continuar viva, para amar as oportunidades que Deus está me dando, para cuidar bem do meu corpo físico, que é um vaso valioso que Ele me emprestou por alguns anos para que eu pudesse aprender, trabalhar e servir aqui, para sair melhor do que quando aqui cheguei. Então eu fui para o papel e coloquei lá para mim 10 motivos para continuar vivo, para viver. E os meus motivos foram: 1, somos espíritos imortais. Só de saber que nós não morremos, que nós viveremos para todo sempre, fora do corpo de carne, continuaremos a estar vivos espiritualmente. Isso é um conforto tremendo, porque pensa que coisa mais terrível é pensar que após a morte do corpo físico, nós sumiremos, desapareceremos, não teremos mais consciência. Que coisa horrível, dá um pavor na gente. Então, saber que somos espíritos imortais é, para mim, um grande conforto. 2, temos na reencarnação, outro princípio da doutrina espírita, uma grande oportunidade de crescer. É nesta vida, nesse momento que estamos tendo, que é possível fazer o que pudermos, fazer tudo o que pudermos ao nosso alcance para aprender mais, servir mais, trabalhar mais, operar mais no meio em que nós fomos colocados, cuidar da natureza, dos animais, cuidar das pessoas que estão do nosso lado, cuidar de nós mesmos, fazendo cada um aquilo que é possível fazer, porque não nos é possível fazer tudo em uma encarnação só, não é? 3, que nós somos regidos por leis, leis de causa e efeito. Olha só, lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos arbitrar, escolher o que fazer, que conduta tomar, mas somos responsáveis por tudo isso. É uma coisa magnífica isso, e não podemos perder oportunidade de fazer escolhas boas para nós e para as pessoas que continuam conosco. 4, não perdermos a oportunidade, o tempo como sendo um grande talento que Deus nos concede. Então, aproveitando todas as oportunidades, agora, o aqui, o presente, para que lá no futuro nós tenhamos mais paz, mais saúde, mais equilíbrio, menos dores, menos sofrimento, menos cobranças, menos obsessões. 5, todos nós fomos criados para evoluir. Estamos submetidos à evolução. 6, não estamos sós. Ninguém caminha sozinho. Nós estamos sendo acompanhados por Deus, por Jesus, pelo plano espiritual superior. Deus tem um objetivo, um destino para nós. Olha que coisa maravilhosa. 7, temos família e amigos. Que presente maravilhoso que nós temos. É a família que nos acolheu, os pais que nos receberam, e tudo fizeram para que hoje nós estivéssemos aqui em condições de falar com os nossos irmãos sobre coisas boas, pais que nos deram exemplo, que nos evangelizaram, pais que são referências para nós. Muito bem. 8, dores e angústias da alma são passageiras. Tudo passa nessa vida. O que me conforta é isso. Tudo passa. E isso também vai passar. É um fato.
E nós precisamos crer nisso. Muito bem. Nono, temos no Espiritismo todos os preceitos que são as bases para a nossa caminhada evolutiva, para nos esclarecer e na dor nos consolar. Décimo, temos Deus que é justiça, mas é também pura misericórdia. E é sobre esses 10 itens que nós vamos passeando na nossa fala para vermos o que é possível dizer sobre motivos para viver. Se cada um dos irmãos aí forem fazer uma lista, e eu proponho, façam aí uma lista, coloque cada um a sua lista aí, para ser divulgado, para outras pessoas lerem. Isso vai ser muito legal. Cada um de vocês faça uma listinha, vá digitando, né? Ou mande depois, porque as pessoas irão ler. Isso é muito interessante. Então, essa minha fala de hoje, caríssimos, também é para, neste mês que se comemora, né, a vida, e que se tem grandes campanhas mobilizando as pessoas para não desistirem da vida corpórea, que é um presente de Deus, mas principalmente porque esse assunto de sair da vida pela culatra, pela porta dos fundos, fora da hora, causando um mal-estar no nosso perispírito, através de violências cometidas pelo nosso corpo físico, não é bom. Aumentará mais ainda o peso consciencial nosso, e nos impingirá mais dores e sofrimentos de futuro. Então, não é uma boa pensar em fugir da vida física corpórea, por conta de preocupações, por conta de crises financeiras e várias outras coisas que nós vamos falar aqui. Porque tudo é possível ser vencido, meus irmãos. Tudo passa, não nos esqueçamos disso. Então, esse momento de nós refletirmos sobre isso é muito importante. Somos imortais. E qualquer agressão aos outros ou a nós mesmos, caríssimos irmãos, ficará impregnados em nós, em nossa própria consciência. Iremos macular o nosso perispírito, iremos sofrer grandemente, e esse não é o objetivo nosso, aqui nessa encarnação. Nem de quantos estiverem conosco, nos assistindo, neste momento. Nós estamos aqui temporariamente num tempo definido para cada um de nós, para progredir, para fazer o melhor, desempenhar o melhor que pudermos nestes anos de vida que Deus nos concede. E eles irão contar grandemente a nosso favor, se agirmos bem, ou a nosso desfavor, se tivermos perdido tempo e agido mal, não é? Então, no momento de desespero, porque há momentos em que nós somos tomados por situações aflitivas, não sabemos que solução tomar, ficamos acuados, então nós corremos a Deus, a Jesus e a espiritualidade, aos bons amigos que nos podem aconselhar. Pedimos a intercessão divina em nosso favor. E quando as pessoas se encontram na mesma situação, é dever nosso fazer o possível para ajudar, principalmente orar, para que ele tenha discernimento, para que ele consiga ter paz no coração, para que ele consiga crescer, para que ele consiga vencer as dificuldades maiores da sua vida. Então, eu pontuei aqui algumas situações que podem tirar a paz de qualquer um de nós e nos levar ao desespero. Situações essas que nos envolvem aqui no plano carnal. Nem estou aqui falando ainda das obsessões, das perseguições espirituais, daqueles espíritos aos quais caminhamos com eles em vidas pregressas,
brincamos com seus sentimentos, ludibriamos, assambarcamos o que era deles, fizemos tudo para que ele perdesse a confiança e o amor que tinham por nós. E hoje ainda não conseguem nos perdoar. E muitas vezes impingem em nós sofrimentos. São colaboradores dos nossos sofrimentos e muitos torcem para a nossa queda. Nos influenciam, tentam nos influenciar mentalmente para que a gente se desarmonize e cometa coisas que nós venhamos a sofrer depois, porque eles estão ainda no estado de ignorância, não conseguiram nos perdoar ainda, não conseguiram entender a verdadeira lei do amor, mas há tempo para tudo isso. E por todas essas coisas que fizemos, vamos acumulando em nós culpas, lá no nosso porão, né? E de repente, esse porãozinho é como se fosse uma caixa que ele abre uma frestinha e sai algo de lá e que nos deixa muito mal, como se tivéssemos cometido o pior crime, mas aqui nessa vida nós não cometemos nada, mas nós nos sentimos mal, sentimos angústia, dor no peito, fadiga, cansaço, mal-estar, inquietação, ansiedade. Essas coisas todas é devido a maus procedimentos lá atrás no passado. Quando elas aflorarem, corramos para o Evangelho. Vamos ler lá o capítulo 5, capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos orar e trabalhar, sem querer ficar sabendo o que foi que fizemos ali atrás, porque isso já passou, não importa tanto. O importa é o que faço hoje, são as minhas intenções, são os meus pensamentos, as minhas atitudes, aquilo que nós estamos operando, obrando neste momento encarnatório. Isso é que conta, meus caríssimos irmãos. Então, alguns que pontuamos: quebra financeira. Quantas pessoas quebraram financeiramente, fecharam seus negócios, tiveram que decretar falências? Isso aí são motivos que, se a pessoa não tiver um pouco de humildade, paciência, de tolerância, as pessoas querem desesperar e pôr fim à vida, achando que vai resolver o problema, mas não resolve, só acrescenta problemas, não é? Desempregos e grandes responsabilidades para arcar. É uma coisa terrível. Começa a faltar as coisas, as dívidas acumulando e a pessoa não sabe de onde que tira os recursos. São momentos desesperadores, não são? Mas mesmo nesses, oremos. Confiemos em Deus, porque Ele sempre tem algo para nós. Ele sempre irá nos ajudar. Ingratidão, traição, tudo que você faz não é certo, não é bom, é pouco, não é? Por mais que a gente faça, ainda há quem nos critique, que eles nos critiquem. Se a tarefa que eles têm é essa e o tempo que eles empregam para nos criticar, que eles critiquem. Mas que nós continuemos a trabalhar, produzindo o melhor, sem nos incomodar com isso, sem deixar com que as chateações elas venham ser obstáculo para a nossa produtividade. Lutas, grandes dificuldades, principalmente pessoais, internas, porque chega momentos também que nós estamos mal, não é com as outras pessoas, é conosco mesmo. Não resolvemos muitas pendengas lá atrás e hoje elas caminharam conosco e estão aqui, e elas afloram. E aí, como lidar com elas para que eu continue vivo, operante, para que eu continue acreditando nesse Deus maravilhoso? Há recursos para tudo. Um deles é a oração, é a perseverança que Jesus nos diz. Aquele que perseverar até o fim será salvo, porque Deus sempre abrirá as portas em algum momento para nós. Transtornos, então, trazidos do passado, que nós já dissemos aqui, caríssimos irmãos. Então, existem milhares de motivos. Se os irmãos forem colocar aí os motivos que tem para desistir da vida, todo mundo tem. Mas nós não podemos fazer isso
Nós precisamos é nos mirar nos motivos que nós temos para continuar vivos. Eu me amo, eu quero ser feliz. Então eu não posso deixar que pessoas e coisas, situações sejam obstáculos à minha caminhada. Como eu poderei contornar? Através da ajuda espiritual, dos bons pensamentos sugeridos, das boas intuições, nós sempre conseguiremos achar um caminho. E Deus permite que essas coisas nos aconteçam como oportunidade de provar a força que temos, a fé que temos. Porque Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos, meus amigos, né? Então, o primeiro fato que nós precisamos de nos lembrar é sobre a evolução. A evolução precisa, caríssimos irmãos, ser mais estudada diuturnamente, estudo sistemático diário, nem que seja meia hora por dia. Precisamos estudar sobre a evolução, a nossa evolução. Tudo obedece a esta evolução. Ela é uma lei, é uma das leis naturais de Deus. Tudo que Deus criou tende a evoluir, a crescer. Desde o reino animal, e sim, todos os reinos, dos reinos, né, mais primitivos até os astros, tudo vai crescer, tudo vai progredir, tudo vai mudar, tudo vai transformar. Nada está estático no universo. E nós não podemos ficar marcando passo, batendo na mesma tecla, fazendo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, falando da mesma forma. Chegou um momento, esse é o momento que nós precisamos de fazer diferente, pensar diferente, ter olhares diferentes, porque nós somos todos diferentes. Há que se ter esse cuidado, desse olhar nas diferenças, né, dos diferentes. Então, nós somos espíritos imortais vivendo sempre, segundo André Luiz, essa fala é dele, em dois planos, ou no carnal ou no espiritual. Em ambos ganhando a experiência, aprendendo, servindo, crescendo, acumulando saberes e nas encarnações os fazeres. E dessa forma nós vamos evoluindo, caríssimos irmãos, até nós atingirmos estágios bem mais evoluídos que nós nem conseguimos imaginar. A doutrina espírita, então, é um grande manancial onde nós podemos beber nessa fonte de conhecimentos que irá nos alijar da ignorância, que irá nos explicar os porquês de tudo que precisamos e vai nos orientar a passos mais seguros nessa encarnação. O trabalho consciente e responsável, segundo o André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, o trabalho consciente e responsável nos auxilia no progresso e no desenvolvimento do espírito. Por isso, é na reencarnação a grande oportunidade que Deus nos dá. Imaginemos nós o trabalho que foi para a espiritualidade para coordenar todo o processo reencarnatório de cada um de nós. Diálogo com as famílias, procurando famílias adequadas, nos orientando, e estão caminhando conosco dentro dessas famílias até hoje. Imagina todo esse trabalho sendo colocado de lado. Que ingratidão tremenda será se nós cruzarmos os nossos braços diante da vida e do tanto que ela nos oferece e do tanto que ela nos convida a fazer.
seria ingratidão nós virarmos as costas para tudo isso que Deus está nos oferecendo, caríssimos irmãos. Então, ninguém trairá os imperativos do tempo no caminho da evolução. O tempo é valioso e nós iremos todos responder por esse tempo se estivermos desperdiçando-o com coisas infrutíferas que não são boas para nós e muito menos para aqueles que estão conosco no nosso ambiente. Muito bem. Então, quando nós atingirmos o patamar da consciência, quando cada um na humanidade despertou para a consciência, nós vamos, caríssimos irmãos, aprender a ser gratos e aprender a servir mais, né? Porque nós já teremos desenvolvido as forças em nós para resistir diante dos momentos de dificuldades. Nos momentos de tempestade, na hora da tormenta, nós conseguiremos ter paz por dentro, entender os motivos dessas tempestades para nós, a ler nelas quais os recados que ela tem para nós, que convites elas nos fazem, e em que nós podemos ser úteis para as pessoas que estão do nosso lado, caríssimos irmãos. Então, o homem desenvolvido na consciência, ele é muito mais grato, aprende a ser grato a Deus por tudo que tem. E o Emmanuel diz, tudo na vida pode ser recomeçado de novo, para que a lei do progresso se cumpra em todas as direções. Então, se erramos, vamos recomeçar. Se um projeto não deu certo, vamos recomeçar. Se algo não vai bem, vamos dar uma parada, vamos refletir o que precisa de melhorar. Não vamos ser afoitos, não vamos tomar decisões precipitadas. Vamos aguardar, meus irmãos. Vamos aguardar. Porque uma solução virá. Mas precisamos ter paciência, tolerância nos momentos de tempestade. Então, o processo de evolução, ele é inevitável para todos. Mesmo que nós teimemos em perder tempo, nós estamos submetidos à lei da evolução. E se nós começarmos a perder tempo, as circunstâncias da vida farão com que a gente caminhe à força e nos levará de roldão, porque tudo está no próprio. Qualquer circunstância espera em Deus, porque Deus te levantará. E Deus não deixa faltar o recurso para nós, meus caríssimos irmãos. Outro item bastante importante, dentro dos meus itens escolhidos, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Estamos submetidos a ela. São leis naturais, né? Ação e reação é fruto da justiça. Quem planta feijão não colhe arroz. E ninguém colhe dor ou sofrimento sem ter feito algo que necessitasse passar por essa situação. Então, é assim que nós devemos nos portar diante das dificuldades, fazendo essas reflexões. Afinal, temos a inteligência para isso. Esse é o exercício da reforma interior. Os questionamentos internos, não aquele questionamento rebelde, por que acontece comigo? Não, mas se está acontecendo isso, alguma lição eu preciso. E a nossa consciência, ela vai acusar, né? E ela vai facilitar para nós essa reflexão aí. E o Espiritismo,
é totalmente voltado para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para o aperfeiçoamento moral de nós, homens na humanidade. Além de pregar a imortalidade, a existência de Deus, a comunicabilidade com os espíritos, ninguém morre. Temos informações dos nossos que já foram, podemos estar com eles em desdobramento durante a noite, enquanto o corpo dorme. Nós temos tudo o que precisamos, continuamos a ter o amor dos nossos, sendo ajudados por eles. Então, meus amigos, tudo é motivo para agradecer e para viver, para estar vivos, despertos, não querendo aproveitar, desperdiçar nenhum minuto do tempo, mas aproveitar todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Toda a vida eu tive uma vez uma amiga falou assim para mim assim, mas tudo que aparece você faz? Faço. Posso estar sobrecarregadíssima de coisa que eu vou, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Sabe por quê? Vai ter um tempo que eu não vou poder fazer. E aí a minha consciência vai estar em paz. Porque eu fiz tudo que eu podia, no momento que eu podia. E é assim que a gente precisa fazer. Olha que eu nem sou modelo para vocês. Mas é assim que eu ajo na minha vida. Eu tenho pautado a minha vida dessa forma, tem dado certo para mim. Só me favorece pensar assim, aproveitar o tempo, não é? Muito bem. Se nós, hoje, investirmos no bem das pessoas, fazer o bem para as pessoas, amparar, acudir, matar a fome, a sede, orar, interceder pelo outro, nós estamos colocando em prática o amor, porque a caridade é o amor em movimento. E os benefícios disso é o prazer que a gente sente em ajudar alguém, em favorecer alguém, em dar algo para alguém, em presentear alguém. É muito melhor do que receber. É um prazer que não tem como comparar, sabe? Porque é muito grande para o nosso espírito poder ajudar, poder contribuir, saber que Jesus conta conosco, tem nos dado tanta assistência, tem nos ajudado tanto, porque Ele também precisa de nós no meio que a gente está, com as pessoas que nós estamos. Então, nós precisamos viver para os nossos, viver para os amigos, viver para crescer materialmente, espiritualmente, para ganhar experiências, para nos testar mesmo. Desistência não. Isso aí não faz parte. Desistência não deve fazer parte de nenhum de nós. E nem deixar que as pessoas nos coloquem para baixo. Não. Somos filhos de Deus queridos. Ele nos ama muito e tudo faz para nós. Então, a lei de causa e efeito, ela está diretamente ligada ou relacionada à noção de justiça divina que nós temos. Façamos uma pergunta nos momentos piores da nossa vida. Deus é justo? Deus, Ele cobra sem que nós mereçamos? Deus pune? Deus castiga? Nada disso. Nada disso. Aliás, a reencarnação é um dos mais belos presentes que Deus nos dá. Oportunidade de redenção, de redimir dos erros, de reconstruir, de refazer, de fazer novamente. É fantástico isso. É maravilhoso isso. Então, justiça significa rigor, respeito, igualdade para todos os cidadãos.
E Deus, se isso é aqui na linha terrena conosco, imagina Deus. Imagine Deus, que é a perfeição absoluta, tudo aquilo que o nosso cérebro consegue imaginar. O que ele não faz para nós nos momentos de aflição, nos carrega quando nós não temos condições de caminhar, estimula pessoas para nos ajudar, porque Deus, segundo Emmanuel, ajuda o homem através do próprio homem. Sempre alguém aparecerá em nossa vida com palavras para trazer conforto no nosso coração, naquele momento que a gente está para desistir de qualquer coisa. É Deus agindo através das pessoas até nós, trazendo para nós os recursos. É alguém se lembrando de nós e orando por nós, mesmo que a gente nem saiba. Olha só, mesmo que a gente nem saiba, meus irmãos. Então, a justiça é o princípio básico que objetiva manter a ordem social, tanto na sociedade encarnada como na sociedade desencarnada também. Não é? Porque ora estamos aqui, ora estamos de lá. E vamos conviver com tantos outros, aprender com os outros. Eu gosto sempre de repetir Emmanuel. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. É a nossa ponte de ligação para com Deus. Com ele nós aprendemos. Sem o outro não é possível exercitar o amor, a caridade, trocar, compartilhar experiências. Então as outras pessoas são bênçãos na nossa vida. Até aquelas que a gente acha que... aquelas mesmas. Até essas. Porque elas vão ser motivos para que nós desenvolvamos a paciência e a tolerância em nós. A persistência de continuar trabalhando apesar dos pesares, apesar de tudo, de críticas, de desincentivos, não é? Muito bem. Mas olha que coisa mais interessante é a gente estar pensando. Não há castigo, não há punição. Não vejamos as dificuldades da vida como castigo e punição. Outro exercício que eu também sempre fiz, as pessoas acharam um tempo que eu sofria demais, que eu passava por situações terríveis. Então, eu sempre pensava assim, meu Deus, eu não sofro nada. Imagine o dia que eu for sofrer, que começam as grandes provas para mim. Então, aquelas ficavam pequenas. E, de repente, aquilo nem acontecia. Deus, me dá força. Eu nunca orei a Deus pedindo a Deus para tirar as tribulações do meu caminho. Não é uma boa. Ora, se eu tiro os recursos que vão me fazer desenvolver as virtudes da tolerância, do amor, da solidariedade, da fraternidade, como vou aprender? Não pode. Senhor, dai-me o discernimento, dá-me a capacidade de fazer as escolhas certas agora e tomar as decisões agora nesse momento certo. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Sempre buscar as boas energias para poder tomar decisões e nunca tomar decisão de cabeça quente. Dorme uma noite, duas ou mais se precisar. Muito bem. Nós temos provas? Sim, nós temos provas. Mas nós estamos tendo muito mais oportunidades. Vamos vê-las como oportunidades, tá certo? Momentos de enfrentamento para novas aquisições espirituais. Isso que nós precisamos de aprender a fazer, né? Isso vai nos dar amadurecimento espiritual. Bom, Deus é justiça e também misericórdia, meus irmãos.
Esse é o maior conforto que tem, porque eu estou sim passando por tribulações horríveis, estou passando por momentos de fraqueza, de desequilíbrio, mas precisamos pensar assim: Deus é misericórdia. Ele sabe do meu esforço, das minhas lutas, e Ele estará me amparando e me fortalecendo para esses embates. Eu não estou sozinho, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quando alguém nosso sofre, está muito doente, enfermo, enfrentando desequilíbrios, em sofrimentos morais, com transtornos, que nós possamos orar a Deus e dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade da confiança por ter depositado em meus braços, em meu lar, sob a minha tutela, responsabilidade, esta pessoa, na forma do marido, dos filhos, da esposa, do sogro, da sogra, do genro, da nora, dos amigos. Mas eu estou aqui dando o melhor de mim. Se for nossos filhos, nós iremos dizer: Senhor, o Senhor é o Pai de todos nós. O Senhor é o pai dele ou dela, meu filho e minha filha, e sabe muito bem porque ele está passando por essa necessidade. Há motivos que o Senhor redobre as energias dele e me dê discernimento e força para estar do lado, para amparar, para acolher, para orientar nesses momentos de sofrimento. Quantas vezes a gente vê alguns irmãos por aí que por briga de casais vai lá, às vezes tirar a vida do filho, tirar a vida de si mesmo. Olha, então nós precisamos acreditar nesse Pai bondoso que nos criou a todos e que está do nosso lado, nos dando todas as condições para vencer, para superar as dificuldades, meus irmãos. E vamos consolar as pessoas, levar essa mesma consolação para as pessoas sempre que pudermos, sem ficar massivamente desgastando o outro, mas que nós possamos consolar as pessoas. Se é um momento que nós não podemos falar, pelo menos chorar junto, orar, estar de ombro com as pessoas e oferecer toda a ajuda que a gente pode. E olha só o que a Joana de Ângeles fala: a mente gerando consciente ou não, o que a mente cria, conscientemente ou não, o nosso corpo vai sentir. Então, quando a gente briga no pensamento, xinga no pensamento, fala obscenidade no pensamento, quando a gente discute com alguém no pensamento, eu devia ter falado isso e aquilo outro e tal, ele precisava. Nós já estamos fazendo a briga aqui, ó, a guerra está aqui, ó. O nosso corpo vai sentir. Segundo Emmanuel, cair na gritaria, na baixaria, na briga, na discussão, é cair numa pancadaria mental. E nosso corpo vai ficar macerado, massacrado. Doído! Que a gente não vai se aguentar. E as energias vão para o ralo. Depois, para reequilibrar, é complicado, né? Muito bem, caríssimos irmãos. Outra coisa que a gente disse na lista dos 10, o tempo é valioso. O tempo é valioso. Valiosíssimo, tá? Sair da vida, então, antes da hora? Não. Esta é uma afirmativa, nós devemos afirmar, confirmar. Não. Eu vou viver essa vida. Eu vou mostrar que sou capaz de superar todas as dificuldades. Nós vamos ter escorregões, vamos fazer coisa errada, mesmo conhecendo a doutrina espírita, todo mundo, todo mundo. Não vamos ter pretensão de ser santinho, não. Eu não tenho pretensão de ser santa. Não tenho
Para a santidade, por enquanto, não. Mas a gente tem tanta coisa boa que já faz parte da santidade. A gente tem tanta coisa boa, a gente já pensa tanta coisa boa, vibra tanta coisa boa, tem desejo de tanta coisa boa. É só continuar nesse exercício das coisas boas, para não desistirmos. E veio a contrariedade, e veio a dor, e veio o sofrimento, e puxou o tapete e nós caímos. Faça igual Paulo disse. Ainda que os nossos joelhos estejam desconjuntados e os nossos pés sangrando, levanta e anda. Vamos nos mirar nos grandes exemplos que nós tivemos, caríssimos irmãos, tá? Se os irmãos forem buscar no Livro dos Espíritos, tem inúmeras questões lá que falam sobre evolução, sobre aproveitar o tempo, tá? Que nós devemos insistir no bem, no nosso bem e no bem das pessoas, que nós precisamos cuidar de nós e cuidar das pessoas, cuidar também do nosso corpo, porque ele é um vaso valioso e nós vamos prestar conta. Emmanuel diz que tudo que temos não é nosso aqui. Nós somos apenas usufrutuários do corpo, das condições financeiras, dos amigos, dos familiares. O que temos realmente nosso é o bem que fazemos, é o amor que nós espalhamos. Isso é nosso, meus irmãos. E isso aí eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos já estão fazendo aí. Presente e futuro. Presente e futuro. O que eu vou ter ali no futuro é aquilo que eu estou investindo agora no presente. Se eu saio dessa vida de qualquer jeito ali no futuro, eu não terei mais as mesmas oportunidades. E as oportunidades que me forem dadas, porque eu as terei, mas eu terei muito maiores dificuldades para enfrentar nessas oportunidades. Tudo será mais complicado. Então, melhor é aguentar as pontas firme por aqui, meus irmãos. Firmão por aqui. Não estou dando conta mais de me controlar. Vamos buscar ajuda especializada. Vamos buscar um psicólogo. Vamos buscar a casa espírita. Vamos procurar um tratamento espiritual. Vamos fluidificar um copo de água. Vamos fazer um chazinho de raiz da erva cidreira. Senhor, coloca medicamento nessa água de acordo com a minha necessidade. Eu preciso da sua ajuda, mestre. Me ajuda. Ora um Pai Nosso ali. Nós podemos não ter recurso nenhum, meus irmãos, mas os espíritos do bem que está do nosso lado têm. Eles vão colocar ali um medicamento, nós vamos dormir. Vão conversar conosco durante a noite, no outro dia nós vamos amanhecer bem. É isso que nós precisamos, caríssimos irmãos, de fazer. Há poucos anos, tive um companheiro da prefeitura daqui de Uberlândia, pessoa maravilhosa, um profissional, assim, excelente. E ele foi envolvido numa rede de intrigas. E ele não suportou, entrou num quadro depressivo e veio tirar sua própria vida. Caríssimos, os irmãos podem não acreditar, mas nesse tempo de depressão que veio rolando o processo, 5 dias depois da sua morte, saiu o veredito de que ele era inocente, que ele não tinha culpa alguma. Agora imagine o tormento e o sofrimento desse companheiro ao descobrir que a sua inocência estava provada e comprovada para todos, mas ele não suportou e não aguentou esperar por mais 5 dias. Então, há muitas histórias assim. Não vamos desistir. Uma solução vai aparecer, caríssimos irmãos. O Evangelho fala
lá no capítulo 5, no tópico 14, que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida daqui da terra e a confiança que temos na vida futura, que vamos ter uma vida melhor se agirmos bem aqui, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio e contra a loucura. Porque a loucura, segundo o Chico, certa vez perguntou, Emmanuel, o que é loucura? E o Emmanuel responde, loucura é a falta de resignação. O espírito entra em alienação porque ele quer ficar inconsciente diante dos grandes problemas. Ele não quer sofrer, ele não quer... Então, ele entra em tilt. A loucura é a falta de resignação, né? Então, precisamos aproveitar essa vida boa que nós temos, e essa vida é boa, e essa luta é boa. Meu avô, com 102 anos, o couro e o osso já, tinha que puxar para sentar na cama, escorar. Vô, se o senhor pudesse pedir mais alguns anos para Deus, quantos anos o senhor pediria? Ele ficava pensando, eu pensava assim, ele vai pedir mais uns 2 anos, 3, né? Ah, minha filha, mais ou menos uns 20 anos. 20 anos ele queria para frente, queria mais 2, não. 2 era pouco para ele. 20 anos. Sabe, uma frase que o meu avô sempre falava, ele foi marcado nessa existência por essa frase. Eita, mundo bom! Eita, mundo bom! Esse mundo é bom demais. E esse mundo é bom, meus irmãos. Esse mundo é ótimo. Lógico que tem alguns irmãos que estão avacalhando aqui na Terra. Pensa na dor e no sofrimento deles, na responsabilidade que eles estão assumindo, caríssimos. Mas olha, esse mundo é bom demais. Esse planeta Terra é lindo, maravilhoso. Será que nós vamos ter a oportunidade de voltar a reencarnar aqui nesse orbe, que, segundo Emmanuel, é um dos mais belos orbes de provas e de expiação? É lindo demais. Tudo é lindo, tudo na natureza é lindo, é fantástico. Está estressado? Vai pôr aqueles programas lá do Discovery lá, vai ver a vida animal, vai ver como que é a luta da sobrevivência lá no mundo animal. Ah, não, misericórdia. Eles não têm paz, não têm sossego. Eles têm que correr o tempo todo, né, dos predadores e atrás da sua sobrevivência. Tá achando que o mundo animal é fácil? Pode não ser tão fácil no nosso mundo hominal. É menos fácil, mas não é impossível também não. Porque o fardinho é do tamanho que o nosso ombro aguenta, meus irmãos. Né? Então, olha o que o Emmanuel fala naquele livro, Palavras de Emmanuel. A mais elevada concepção de Deus que nós podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, nos revelando que Deus é um Pai amoroso e justo, à espera do nosso testemunho aqui na terra, de compreensão e de amor. E também está registrado lá no livro Pão Nosso, do Emmanuel. Então, meus irmãos, Deus é Pai. Ele é misericordioso, justo e bom. Não é o Senhor vingativo, Deus dos exércitos vingativo, que pune até não sei qual outra geração. Não, ele é Pai. Se nós, como pais terrenos, falhos, nós queremos dar o melhor para os filhos, imagina Deus. Então, isso tudo é motivo para estar vivo, para viver, para permanecer nessa vida fazendo o melhor, apesar dos pesares, meus caríssimos irmãos. Os amigos e a família, então, puxa vida, olha aqui, é no seio da família que nós devemos buscar o nosso primeiro movimento rumo à reforma íntima, no seio familiar. Quanto nossos pais já fizeram por nós.
Fizemos muito já pelos nossos filhos e deveremos continuar fazendo mais. Devemos ser gratos a tudo e a todos, meus amigos. E os amigos são as grandes alavancas de sustentação, segundo o Emmanuel falando conosco também. Os amigos são a nossa alavanca de sustentação. Imagine se os irmãos não me dessem a oportunidade de falar desse evangelho lindo, maravilhoso. E eu falo primeiramente para mim mesmo, porque o ouvido mais próximo da boca que fala é o meu. Eu estudo, eu aprendo para me tornar melhor, mesmo não sendo referência para as outras pessoas. Os amigos são tesouros valiosos, como a nossa família. Né? E olha o que Jesus dizia para os companheiros de apostolado: em verdade não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos do coração. E nós, com todos os amigos que temos aí, a gente tem que agradecer. A dor, ver nela como um medicamento, um remédio amargo, uma terapia para nós. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas antes bendizei a Deus que pela dor neste mundo vos marcou para a glória nos céus. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, que foi aqui ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, são nessas coisas que nós devemos nos apegar para o enfrentamento das situações difíceis, vendo nelas grandes oportunidades. Muito bem. Eu vou encerrar aqui também lendo para os meus irmãos 10 motivos para viver. Eu comecei com os meus, agora eu vou começar com a minha filha. A minha filha tem um transtorno que se chama borderline. Transtorno de borderline, além da ansiedade excessiva que a pessoa tem, ela se desarmoniza e ela se automutila, se corta, causa ferimentos e tem uma luta incrível consigo mesmo, porque ela tem pensamentos autodestrutivos o tempo todo, pensamentos suicidas, essas pessoas têm. Então, ela autorizou, eu disse para ela, vou fazer a palestra hoje sobre motivos para viver. Gostaria que você escrevesse 10 motivos que você tem para viver. Você me autoriza a citar o seu problema e citar os seus 10 motivos para viver, porque ela tem uma luta diária, diuturna, 24 horas por dia, com os pensamentos impróprios, com as sugestões que lhe vêm também. Então, meus amigos, lerei para vocês os 10 motivos para viver que a minha querida filha fez e autorizou que eu tocasse nesse assunto com vocês, porque sei das dificuldades de muitos que estão passando por transtornos mentais, esses ou outros, esquizofrenias e outros tantos que tem por aí, obsessões, todos eles também têm obsessão, mas que para todos sejam motivos, estímulo para continuar vivendo. Façam suas listas, façam cartazes, coloquem na parede e busquem viver cada dia com alegria no coração. Primeiro item dela, completar minha meta nesta vida. A primeira meta dela é continuar viva nessa vida, no tempo dela que Deus deu para ela, sem que ela se maltrate e faça alguma coisa ruim. 2, aproveitar os sobrinhos e a família. Ela ama os sobrinhos, são motivos para ela viver. Família dela, ela ama demais a família. Montar o estúdio de maquiagem, que ela ama maquiar, e formar-se em estética. Fazer faculdade, o 4. 5, ser feliz apesar das contrariedades. É isso que a gente acabou de dizer, né?
6. Não entristecer por apenas uma palavra dita pelo outro. Há muitas coisas que os outros falam, criticam, principalmente quando as pessoas têm transtornos. Todo mundo é médico, todo mundo quer opinar, todo mundo acha que é isso, acha que é aquilo, acha que é moleza, acha que é frescura. Então ela está aprendendo a conviver com essas coisas, né? E não entristecer pelas palavras ditas pelos outros. 7. Ser fiel à minha palavra e ser forte. A palavra dela é de estar sempre lutando contra os pensamentos ruins. 8. Deus principalmente me motiva a viver. É Deus. É Deus, meus amigos. É o nosso Pai que nos deu a vida. Esse é o grande motivo e a gratidão que temos que ter pela vida. 9. Sem Deus não somos nada. Então, por Ele, quero viver. 10. Ele é que me dá forças e equilíbrio mental e espiritual. Por Ele, eu tenho que viver e fazer o melhor. Então, meus amigos, sejamos alegres pela vida que temos e qualquer coisa que formos fazer. Façamos com alegria, façamos com tristeza, não. Certa feita, Jesus, no final de semana, quando ele reuniria com todos para um sermão, o João não poderia participar porque ele precisava ir à viagem muito distante para resolver problemas familiares. E ele, muito triste, foi falar com Jesus. Jesus, não, que isso? A sua família em primeiro lugar. Então, João vai. Dias depois ele volta. Então, Jesus percebe que ele estava tristonho e diz, João, você fez a viagem, resolveu os problemas lá familiares? Sim, fui. Resolvi tudo que meu pai queria, foi feito. João era jovem ainda. Não, João, faltou alguma coisa. Faltou uma coisa. Não, mas eu fiz tudo. Não, você não fez tudo. Fiz, mestre. Não, faltou alegria, João. Alegria de servir, de estar vivo. Alegria de receber essa oportunidade. A confiança do seu pai de poder ir lá para resolver o problema. Alegria no que faz. Então, meus queridos, sejamos alegres, felizes, vamos sorrir, vamos sorrir. Há momentos que a gente chora, mas vamos sorrir mais para a vida, ser mais gratos e agradecer mais. Agradecer por esses momentos, meus irmãos. Agradeçamos juntos agora por esses momentos. Deus, Pai de amor e misericórdia, vós que nos criastes, nos deste a vida, a inteligência e todos os recursos, que nos dá várias oportunidades através das encarnações para crescermos, Senhor, e caminharmos até a Ti, na compreensão. Queremos Te agradecer por tudo, Pai amado, e pedir que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre tudo que criou, estímulo para os corações que estão opressos, depressivos, esperança para aqueles que estão presos, perdidos na vida. Te pedimos, Senhor, o conhecimento, o discernimento, a temperância, a tolerância e a paciência para aqueles que ainda carregam o mal dentro de si e que têm estímulos de fazer as coisas ruins para o semelhante. Pedimos, Senhor, a paz para todos aqueles que estão desconsolados. E agradecemos pela bênção da doutrina espírita, porque através dela que nós obtemos toda a informação, todo o conhecimento, todo o respaldo para continuar nessa jornada, nesta caminhada.
fazendo a diferença. Que possamos todos, Senhor, sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que a saúde, Senhor, que a paz, o amor, que todos os recursos de que nós precisamos, que o Senhor coloca à nossa disposição em nosso entorno, nós possamos abrir os canais psíquicos e canalizar todas as energias, tudo aquilo de que precisamos, Mestre. Que os espíritos que estão conosco, as equipes espirituais, transmitam a bênção do passe curador aos irmãos que estão assistindo, a todos aqueles que posteriormente assistirão, para os doentes nos hospitais e nos lares particulares, para os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que estão no enfrentamento da doença da Covid, para todos os que precisam trabalhar, para os desempregados. Senhor, nos ajude a ajudar. Estimula os corações generosos, Senhor, a fazer chegar o alimento, o leite, o pão, a roupa, o agasalho, no lar dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Que a nossa oração e o nosso carinho, o nosso amor, as nossas energias, possam ir de encontro a todo irmão sofredor, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais, nós encerramos aqui a nossa fala, agradecendo a Marinês, agradecendo o Centro Espírita Batuíra, todos os nossos companheiros de lá, todos os nossos companheiros de Araporã, todos recebam o nosso abraço, companheiros espíritas de todo lugar, do Brasil e fora do Brasil que nos ouvir, que Deus nos abençoe. Meu muito obrigado, obrigada pela oportunidade, caríssimos irmãos. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Nossa, o Nazaré não saiu, né? O som agora que eu vi. Eu agradeço por você estar conosco. Nossa, que palestra espetacular, muitas bênçãos. A gente sente a energia, né, que emana das suas palavras, aquilo que você traz assim é de coração, né, é de vivenciado. Isso nos toca profundamente. Eu que agradeço. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos.